Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Fernanda Soares e nesse episódio vamos conversar sobre a decisão do STF referente à descriminalização da posse de maconha, com a participação de Guilherme Rezende, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná. O STF, há anos, estava debruçado já sobre esse tema. O processo chegou à corte em 2011. O julgamento em plenário começou em 2015 e somente agora, em 2024, chegou-se a uma decisão final em um tema que tem causado amplo debate na sociedade. O ministro relator Gilmar Mendes previu inicialmente a descriminalização de todos os entorpecentes, mas depois o julgamento foi reduzido apenas à maconha, conforme os votos dos outros ministros, os quais predominaram. Durante esse tempo, o Senado chegou a aprovar uma emenda à Constituição para que o artigo 5º passe a determinar que a posse e o porte de qualquer quantidade de droga ilícita seja considerada crime. Diante desse embate entre instituições e de mudança nos entendimentos até então aplicáveis, que impactam o dia a dia de quem atua na área, há muitos pontos que precisam ser analisados com devida cautela e profundidade. E o Dr. Guilherme nos ajudará nessa compreensão. Guilherme, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui aos Julgados e Comentados. Obrigado, Fernanda. Obrigado pelo convite para participar desse podcast. Antes de mais nada, eu vou me apresentar, né? Eu sou o Guilherme Rezende, eu sou promotor de justiça no estado do Paraná desde o ano de 2009, portanto, completando aí 15 anos de carreira, exercendo a minha função basicamente na parte do direito penal aí, desde o ano de 2014, quando eu cheguei à comarca de Cascavel, onde hoje eu titularizo uma promotoria que atua essencialmente na parte do direito penal residual, né? Porque nós temos aqui promotorias que são especializadas e tratam aí dos crimes de homicídio, crimes de trânsito e demais infrações penais que tenham alguma especialidade no meio ambiente, ficando para mim, então, essas outras infrações penais. E esse assunto me é muito caro, Fernanda, porque faz parte da atuação de todo promotor de justiça, né? Talvez hoje nós tenhamos um volume de trabalho muito grande nessas promotorias criminais residuais, que é de crimes da lei de drogas. Não, e assim, além disso tudo, gente, o Dr. Guilherme ele escreveu recentemente um artigo sobre esse tema. Além de toda a experiência, após a leitura desse artigo, é aí que nós tivemos certeza absoluta que a gente queria aqui o Dr. Guilherme nos Julgados e Comentados, justamente para poder conversar com a gente, né, sobre o tema. Na decisão proferida pelo STF, Guilherme, o julgamento do tema de repercussão geral, que trata da posse para o uso de pequenas quantidades de maconha, não houve declaração de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas. O dispositivo, na verdade, a partir da decisão do STF, por aquilo que constou, né, da decisão, ele passa a ter uma dupla natureza, penal e administrativa, a depender da droga consumida pelo usuário. Seria interessante que o senhor explicasse aqui para a gente a distinção agora, então, estabelecida por essa decisão e quais as mudanças que agora serão aplicadas para os casos de posse e consumo de maconha. Pois doutora Fernanda, a gente pode voltar aqui, talvez, ao ano de 2006, quando a Lei de Drogas foi editada, a Lei 11.343. Desde aquela época, houve uma alteração significativa em relação ao crime de porte de droga para consumo próprio, previsto no artigo 28. Havia, de acordo com a legislação anterior, a combinação de pena privativa de liberdade na infração penal. Depois da Lei 11.343 de 2006, nós tivemos uma mudança significativa que foi em relação às penas combinadas. Nós paramos de ter a pena privativa de liberdade e começamos a contar com outras penas de outra natureza. E naquela altura surgiu, então, a discussão sobre se teria havido a descriminalização do porte de droga para consumo próprio ou a despenalização. E essa matéria foi levada ao STF, que, numa questão de ordem, acabou decidindo que, de fato, houve a despenalização, mas a conduta continuava a ser uma infração penal. Uma infração penal que, no entanto, era decidida pelo juiz
mas jamais poderia resultar na imposição de uma pena privativa de liberdade. E essa discussão continuou aí ao longo dos anos, né, com várias decisões que foram abrandando os efeitos dessa infração penal, né, inclusive decisão do STJ que passou a afastar a possibilidade de que se considere condenações pretéritas pela prática do crime de posse de drogas para consumo próprio como apta a gerar reincidência. Até que essa matéria voltou ao STF, agora no ano de 2024, e o STF foi chamado a apreciar a constitucionalidade do artigo 28 e proferiu uma decisão que acaba sendo intermediária, como você mesmo perguntou, porque ela não chega a declarar a inconstitucionalidade do artigo 28 para dizer, olha, isso não é crime, essa lei não é uma lei válida, ela é incompatível com a Constituição Federal. O que ela, na verdade, fez foi estabelecer que, no caso específico da maconha, se nós tivermos a figura do usuário, isso passará a ser tratado na esfera administrativa. Enquanto que, em relação às demais substâncias entorpecentes, as demais drogas, que estão previstas numa portaria da Anvisa, a portaria número 344, todas as demais drogas seriam consideradas crime, pois seriam tratadas na esfera criminal. Então, veja, nós temos uma situação dúplice que vai levar a posse de drogas do tipo maconha a ser tratada como infração administrativa e a posse das demais drogas continua sendo tratada na esfera penal. Então, mas agora, assim, a partir desse novo entendimento de que trata, então, a posse de maconha como ilícito administrativo, ainda assim, o STF decidiu que essa matéria vai continuar sendo do juizado especial criminal até que haja uma definição da competência pelo CNJ, né? Isso constou dessa decisão. Como que isso impacta a maneira como o sistema de justiça e especialmente o Ministério Público, né, como todo esse ordenamento vai lidar com essa situação, uma vez que a gente passa a ter, então, uma infração administrativa tramitando perante o juizado especial criminal? E quais os procedimentos que devem ser adotados para os novos casos e como ficam os casos que já estavam tramitando nas varas penais? É uma ótima pergunta, porque além de todas as dificuldades que foram criadas a partir dessa decisão, e aqui eu falo de dificuldades logísticas, uma delas vai dizer respeito exatamente à aplicação da lei no caso concreto. Porque, ao que parece, a decisão da STF criou uma atribuição administrativa, uma competência administrativa para os juízes. Nós entregamos, ou eles entregaram aos juízes, uma função de aplicar uma sanção administrativa. A jurisdição, né, que é a atividade do juiz, é a de aplicar a lei, no caso concreto, para resolver problemas, mas com a autoridade da coisa julgada, com a força de uma decisão judicial. E agora isso passa a ser tratado como uma infração administrativa e o STF decidiu atribuir ao juiz a tarefa de aplicar essa sanção administrativa até que sobrevenha uma regulamentação por parte do Conselho Nacional de Justiça. E não se sabe aqui se o CNJ vai manter essa competência administrativa nas mãos do juiz ou se vai criar alguma outra modalidade para processar essas infrações administrativas. Então, veja, o cenário que nós temos a partir dessa decisão é que os juízes, enquanto não sobrevém essa regulamentação do CNJ, os juízes vão ser os responsáveis pela aplicação dessas sanções administrativas, inclusive para processar as representações. Porque, veja, não é porque nós estamos diante de uma infração administrativa que me parece ser dispensável, ser prescindível o desenvolvimento do devido processo legal. Deve haver uma acusação formal, deve haver a chance de oferecimento de defesa por parte do acusado, para que, ao final, o juiz possa maturar a prova e decidir, formar o seu convencimento condenando ou absolvendo na seara administrativa. E veja que isso impacta, inclusive, na atuação nossa, promotores de justiça. Por quê? Porque nós passaremos a ter também essa atribuição de oferecer denúncias ou representação nesses procedimentos administrativos. Vai haver também uma ampliação das nossas atribuições para que a gente também faça a persecução administrativa nessas infrações penais.
fica a dúvida também sobre como se proceder. O nosso Centro de Apoio Operacional já divulgou, inclusive, uma minuta, uma sugestão de uma proposta para que a gente possa trabalhar em cima dessa nova modalidade proposta pelo CNJ, oferecendo uma representação administrativa dirigida, endereçada ao juiz do juizado especial, para que ele possa resolver isso. Fica a pergunta, então, doutora Fernanda, como é que nós vamos fazer quando houver aí uma situação de concurso de infrações penais? Nós vamos separar, apesar da existência aí de uma conexão probatória, segregamos aí, vamos lá, dar um exemplo, trabalhando com um exemplo concreto. Imagine um crime de homicídio em que o autor do crime seja preso em flagrante com uma porção de maconha no seu bolso. Nós vamos segregar isso, o Ministério Público oferece denúncia na vara criminal, pedindo que se tramite ali o processamento da infração do crime de homicídio e separa, remetendo para o juizado especial para providências cabíveis a outra infração penal, artigo 28 da Lei de Drogas. Enfim, são várias coisas que já foram pensadas de imediato, que vão surgir aí ao longo da implementação dessas providências. E esses questionamentos todos, eles não são só, né, em termos de Ministério Público e de magistratura, porque essa decisão, ela reconheceu uma presunção de posse para uso próprio, dizendo que ela é relativa, né, e que ela não impediria uma prisão se estiverem presentes aspectos que indiquem o tráfico de drogas. Então, na prática, o que isso muda também no que se refere à atuação das forças de segurança, por exemplo, numa abordagem policial? Bom, esse é o ponto mais interessante e que eu acho que tem que ser bastante divulgado, bastante esclarecido para a população e, em especial, para as instituições de segurança pública. Porque, a partir de uma leitura das reportagens que foram divulgadas pela mídia, a primeira sensação que nos vem é que houve aí a descriminalização. Olha, não é mais tratado no direito penal, então passou a ser legal. A primeira observação que se faz não é que o ato passa a ser legal, ele deixa de ser crime, não são expressões sinônimas, ele deixa de ser crime e passa a ser tratado na esfera administrativa. Então, isso até uma determinada quantidade, né, doutor Guilherme, também, né, porque no começo tratou-se assim como se tivesse sido, mas foi colocada a quantidade de 40 gramas ou 6 plantas fêmeas, né? Exatamente, desde que respeitar essas quantias. Então, veja, continua a ser um ilícito mais de natureza administrativa, então não significa que a posse para consumo próprio passe a ser uma medida legal, permitida pelo ordenamento. Ela só não vai mais ser tratada no âmbito do direito penal. Pois bem, e aí o STF vem com uma outra consideração, que é estabelecer uma quantidade, um critério objetivo para, em princípio, diferenciar o usuário do traficante, que são as 40 gramas, se você havia mencionado, ou as 6 plantas fêmeas. A razão de ser dessas 6 plantas fêmeas, né, é que a substância THC, que é a que consta da portaria 344 da Anvisa, ela só existe na planta fêmea. Curioso, né? Eu já tive um processo em que o advogado veio discutindo, mas doutor, se for planta macho, não tem porquê, não é... E eu disse, olha, como? Até que, depois de vir a perícia, o perito esclareceu que o THC não existia naquela substância macho, né? Então, 6 plantas fêmeas. Bom, qual que é a grande sacada aqui e é importante que seja dito? Não significa que, se eu tiver 39 gramas, eu sou considerado usuário. Não necessariamente. Nós vamos fazer uma avaliação global daquela situação para avaliar se a pessoa que traz a droga, ela traz para consumo próprio, ela traz para algum fim de entrega ao consumo de terceiros, seja vendendo, seja dando, seja qualquer outra finalidade, porque não se exige para a caracterização do crime de tráfico de drogas
que exista atos de mercância, que haja venda da substância entorpecente. Então, tudo isso vai ser avaliado de forma conglobada. Significa, então, que os policiais, quando eles estiverem realizando uma abordagem, se eles estiverem realizando um trabalho de campana e perceberem que aquela pessoa que tem 2 pedras ou 2 porções pequenas de maconha de 10 gramas cada uma, ou seja, 20 no total, se elas estiverem praticando esses atos típicos da traficância, artigo 33, qualquer um daqueles verbos núcleo do tipo, a gente consegue desconstituir essa presunção, que é uma presunção relativa, e levar isso para o direito penal para que ele seja responsabilizado pela prática do crime de tráfico de drogas, se assim se apurar ao final do processo. Então, é uma presunção que foi estabelecida, um critério objetivo. A ideia do STF foi trazer um critério objetivo que pode ser desconstituído a partir de outros elementos. E, óbvio, não são elementos subjetivos, não é o achismo do policial, não é o achismo do promotor de justiça, não é o achismo do juiz. São elementos concretos que vão evidenciar que ele transporta a droga, que ele guarda a droga, que ele traz consigo a droga, mas que é para entregar ao consumo de terceiros. Então, assim, e até me perdoe a insistência, porque isso é importante, que a gente faça esses esclarecimentos. A ideia aqui é uma presunção, mas uma presunção relativa. A gente consegue desconstituir, o que vai exigir dos policiais, das forças de segurança pública, que realizam tradicionalmente essas abordagens, um ônus maior na hora de realizar essas apreensões. Não é que vai sair trombando qualquer um na rua e levando para a delegacia. Aliás, ele deve levar, porque isso é uma infração administrativa e as providências vão ser adotadas, mas para que a gente possa desconstituir essa presunção, é necessário que ele observe, que ele constate esses outros atos que possam levar a conduta do 28 para o 33 da Lei de Drogas. Não, eu já agradeço desde logo, a gente nem acabou, mas eu agradeço muito esses esclarecimentos, porque eu acho que esse é um ponto muito importante que tinha causado, acho que, muita dúvida perante a própria sociedade, sabe? Porque pensa assim, basta ter 39 e está tudo bem. Né? E não é bem assim. Isso, o fato da pessoa ter menos de 40 gramas não significa que ela, eventualmente, ela não vai responder por tráfico, e muito menos de que ela não poderia ser presa em flagrante pelo crime de tráfico se as demais circunstâncias ali demonstrarem que, na verdade, aquela droga é para tráfico e não para posse. Né? Então, desde já, assim, quero agradecer, porque se eu falar, deixa eu pedir desculpas porque estou insistindo, mas não, essas ponderações do senhor foram, assim, perfeitas, assim, e de muita valia. Então, desde já, muito obrigada. A gente precisa dizer também que o inverso também é verdadeiro. Ou seja, se a pessoa for pega com 60 gramas de maconha, também não vai significar automaticamente que ele é traficante de drogas. Por quê? Porque essas mesmas circunstâncias que forem apuradas e contadas em juízo, elas vão dizer se ele tinha aquela droga para consumo próprio ou se era para entrega ao consumo de terceiros. Então, é uma via de mão dupla, né? Menos de 40 gramas pode ser traficante? Pode. Mais de 40 gramas pode ser usuário? Também pode, é perfeitamente possível. O que vai depender aqui, no caso concreto, é que a gente demonstre e prove para o juiz que aquilo se destinava à entrega ao consumo de terceiros. Doutor Guilherme, olha só, a abordagem, quando do julgamento pelo STF, ficou muito nítida ali que tinha um cuidado, assim, objetivava-se a proteção de indivíduos vulneráveis que eventualmente tivessem sido presos de uma maneira injusta, apesar da quantidade de maconha apreendida. Então, considerando a análise das circunstâncias da apreensão e dos registros de posse de entorpecentes, continuam a surgir a partir de atos policiais, até que ponto você considera que essa decisão do STF vai vir produzir os efeitos almejados dessa preocupação do STF? Qual a importância, então, também do papel do Ministério Público nesse contexto? Durante o julgamento, via-se bastante argumentação nesse sentido, de que a nossa justiça penal era, em relação ao crime de posse de droga para consumo próprio, ela era uma atuação muito seletiva.
só atingíamos a clientela típica do direito penal, né? As pessoas pobres, as pessoas negras, as pessoas que moram em determinados locais, regiões, e aí, a partir dessa constatação, né, o STF fez essa leitura, esse recorte dos 40 gramas. Para nós, para o Ministério Público, a toda evidência, isso sempre foi, me parece, indiferente, né? Porque a nossa atuação, ela se dá a partir de um trabalho realizado pela polícia. Nós não procuramos a demanda como promotores de justiça, essa demanda chega para nós. E quando a gente vai oferecer uma denúncia, quando a gente for oferecer uma representação administrativa nessas situações, nós não olhamos a cor da pessoa, nós não olhamos de onde ela vem, o que ela faz, o grau de instrução dela. Esses critérios, eles podem até ser valorados por nós, promotores de justiça, quando a gente pede para o juiz realizar a dosimetria da pena lá de acordo com o artigo 59 do Código Penal. Mas jamais isso vai balizar a nossa atuação quando a gente recebe os autos do inquérito policial, do boletim de ocorrência circunstanciado, porque muitas vezes o que nós temos é um pedaço de papel dizendo para nós, olha, foi realizada uma apreensão, essa pessoa trazia consigo uma quantidade de X de drogas. Nós vamos denunciar independentemente, como eu disse, da classe social, independentemente de qualquer outro fator. Talvez isso represente algo na atuação da polícia. Eu estou dizendo aqui um talvez porque eu desconheço, a menos aqui na comarca de Cascavel, uma atuação seletiva das polícias, civil e militar. Para nós, não é raro chegar ali uma clientela que tem esse perfil que foi mencionado, mas também não é de todo impossível encontrar pessoas que tenham um poder aquisitivo maior, uma condição de vida melhor, um nível de instrução maior. Mas compreendo essa preocupação do STF, talvez ela seja importante diante de questões que envolvem aí um racismo estrutural ou algum estereótipo, né, que possa existir nos vieses de atuação dos atores das instâncias de controle. O Conselho Nacional de Justiça, ele vai organizar um levantamento em todo o país para fazer cumprir a determinação do STF, promovendo mutirões carcerários com a Defensoria Pública para apurar e, eventualmente, assim, entre aspas, corrigir prisões que tenham sido decretadas fora dos parâmetros modulados na decisão. Qual será o impacto dessa decisão no sistema carcerário? Se é que o senhor, né, acha que eventualmente vai ter algum, considerando que os crimes da lei de drogas, em tese, pelo menos aquilo que foi divulgado, são um dos mais presentes entre os encarcerados no Brasil. Pois é, eu vou lhe dizer e eu gostaria de ouvir a sua opinião também. Me parece que não vai haver um impacto significativo, porque para rever essas decisões, o critério que os operadores do direito vão ter que se balizar é a quantidade de droga, mas é uma presunção relativa. Isso ficou muito claro com base na decisão do STF. Se é uma presunção relativa, nós podemos desconstituí-la. E, aliás, me parece que sempre o critério que orienta o juiz a decidir jamais foi isoladamente a quantidade de droga. São todos esses fatores que devem ser somados para que o juiz chegue à conclusão se é tráfico ou se é porte de droga para consumo próprio. Por isso, me parece que não haverá uma mudança, uma alteração significativa, a não ser que os responsáveis por esses mutirões passem a se balizar, a se orientar pela quantidade de droga. Então, a seleção dos processos para revisão vai ser: tem menos de 40 gramas de droga, vamos passar aqui para a figura do uso e não a figura do tráfico. Se o critério for esse, talvez a gente tenha alterações significativas. Mas é bom lembrar que, e não se pode subestimar a esperteza desses personagens que são ligados ao tráfico de droga. Por vezes, eles vão andar com 38 gramas para enganar. Por vezes, e não é raro, ele deixa a droga na casa dele e sai com uma pequena porção para fazer essas entregas. Isso já existia antes desse parâmetro do STF. Então, veja, me parece que os juízes, né,
vão tomar as suas decisões, ou tomavam as suas decisões, desconsiderando esse critério quantidade de droga como sendo o único capaz de definir aí as diretrizes sobre tráfico ou uso. E aí eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha? Você também trabalhou bastante, né, na parte criminal e deve ter enfrentado esses dilemas e esse discurso de que a lei de drogas prende muito. E esse 40 gramas vai ser o decisivo para... Na verdade, eu concordo integralmente com isso que você falou. Eu não acho que eventual mutirão vá soltar pessoas por isso, porque, ao meu ver, pelo menos assim, enquanto promotora há 15 anos, eu não vejo esse encarceramento assim, como se está colocando, de que era feito um encarceramento em massa de pessoas que eram usuárias. Pelo contrário, porque a posse de drogas para uso próprio nem daria prisão, certo? E aí, aqueles que a gente tem que estão presos por tráfico, nunca foi analisado somente a quantidade, né, Guilherme? Então, assim, era analisado um todo. Você tinha que demonstrar, ainda que hoje seja específico que essa presunção é relativa, fato é que todos esses anos a gente sempre teve que mostrar que aquela droga que foi apreendida com determinada pessoa, ela era para venda, independentemente da quantidade. Então, o que eu acho? Que como foram produzidas provas no sentido da traficância, e assim houve a condenação, não acho que um mutirão agora vai sair soltando pessoas, por quê? A não ser que seja isso, como você falou, a não ser que olhem objetivamente apenas o critério das 40... tem menos de 40 gramas, então automaticamente é usuário e aí solta. Só que se for isso, vai até em sentido contrário da decisão do STF, a qual diz que 40 gramas é uma presunção relativa e não absoluta. Né? Então, se o mutirão soltar as pessoas porque tem menos de 40 gramas, você está dizendo que essa presunção seria absoluta. E a decisão não disse isso. Ela é clara de dizer que ela é relativa. E daqueles processos nos quais eu trabalhei, eu posso garantir que, se tinha menos de 40 gramas, ou mesmo que tenha mais, a gente sempre teve que demonstrar a traficância. Então, ao meu ver, não é para esses mutirões saírem soltando pessoas alegando que estavam presos com menos de 40 gramas e eram usuários. Não. Se elas estão lá, é porque foi demonstrado no processo penal que elas eram traficantes. Então, assim, eu concordo integralmente com isso que você falou. Então, assim, eu acho, assim, não quero usar uma palavra assim muito forte aqui, mas eu vou acabar usando, mas assim, ao meu ver, me parece que pode ser um pouco uma falácia de dizer que vai sair soltando das pessoas, porque assim, estaria de uma maneira dizendo que essas prisões foram feitas de modo irresponsável, de que não havia prova da traficância, quando na verdade existia sim, do contrário, não haveria uma condenação. Eu concordo, acho que é exatamente isso que você disse. E o meu desejo é que esses mutirões sejam feitos de forma bastante criteriosa, né? Levando em consideração essas balizas e essa ideia de que a presunção é relativa, porque eu penso que talvez o risco de um mutirão feito de forma assodada para implementar isso possa transmitir uma mensagem muito errada para a sociedade, em especial para aquela pessoa que passou da condição de traficante à condição de usuário. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha lá 10 porções pequenas de droga que claramente eram para entrega ao consumo de terceiros e menos de 40. Se eu sou absolvido, a mensagem que eu vou receber, porque essa pessoa não vai receber na casa dela uma explicação dizendo, olha, nós estamos mudando aqui por causa disso, disso, disso. A mensagem vai ser, ó, tá liberado, a decisão do STF liberou. E amanhã esse cara volta para a rua, esse cara volta a traficar e o risco vai ser maior. Ou alguém que esteja ali desempenhando uma atividade ilícita, veja naquilo uma facilidade e resolva se dedicar ao tráfico como uma alternativa até para sobrevivência, para subsistência. Então, assim, as coisas precisam ser bem pensadas, né? Assim como essa decisão da STF, e aqui o parabéns por você ter escolhido esse tema para ser trabalhado, porque isso precisa ser melhor divulgado para a população. Não é que o STF transmitiu uma mensagem de leniência, de tá tudo liberado. Não. O STF foi trazer uma discussão que é importante, que, aliás, já tinha que ter acontecido, ou que tem que acontecer com mais profundidade, que é em relação ao uso de drogas, trazer aqui o direito sanitário para começar a cuidar dessas pessoas também, tá? O direito penal, ele é uma ferramenta importante, mas o direito sanitário é
também muito importante você encaminhar essas pessoas para tratamento de drogadição, romper esses ciclos de vício, tráfico, enfim, essa discussão ela é importante. E o STF começou a discussão, trouxe essa ideia, amadureceu essa ideia com alguns tropeços que a gente vai ter que resolver, como que vai implementar, como, por exemplo, a questão do procedimento, e a população precisa ser esclarecida, o povo precisa ser esclarecido como cidadãos e como sujeitos àquela lei, ao império daquela decisão da STF. E além dos esclarecimentos, né, da lei, da decisão do STF, principalmente desses esclarecimentos, eu acho que a gente conversou aqui nesse sentido de que não necessariamente menos de 40 gramas afasta o tráfico ou não, né? Porque esse ponto que você colocou, que por diversas vezes o traficante anda com pouquíssima quantidade de droga e vai e volta buscar, porque isso é muito comum, né? Por exemplo, ele está vendendo droga ali na rua e ele está sempre com poucas, é impressionante, né? Com muito menos do que 40 gramas com ele, mas bem próximo, por exemplo, a droga está escondida embaixo de uma pedra, está escondida em alguma grama, em algo assim, e ele fica indo e vindo buscar. Então, o que as pessoas têm que entender é que só a quantidade de gramas, né, que a pessoa carrega por si só não é realmente o suficiente para a gente imputar, seja a traficância, seja a posse para uso próprio. Eu acho que a mensagem principal tem que ser assim, ó, faz-se necessário analisar as circunstâncias como um todo, mas lembrando que as circunstâncias como um todo, elas já eram analisadas, tanto pelas forças de segurança, quando realizavam a prisão, quanto por nós, enquanto promotores de justiça, e quanto pelos juízes ao condenarem. Isso não é uma novidade a gente analisar. É que, assim, eu fico com um certo receio de que aqueles mutirões que eventualmente possam analisar só a quantidade de gramas, passem uma mensagem de que a gente não fazia essa análise, né, de todo o contexto, por exemplo, quando do oferecimento da denúncia. Exato, e veja que nós temos até um critério legal, objetivo para definir isso, né? Que é o parágrafo 2º do artigo 28, e nós já usávamos ele. Me permita aqui rapidamente fazer uma leitura para contextualizar. Olha só, para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza, quantidade da substância apreendida, local, condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Ou seja, eu tenho lá 10 porções de maconha que estejam fracionadas, embaladas, pronta para entrega ao consumo de terceiros. E independentemente da quantidade, se é mais ou menos do que 40, parece que a gente está diante do tráfico. Por outro lado, o cara tem 200 gramas de maconha e diz, olha, é para consumo próprio. E não tem denúncia de que ele estava envolvido com traficância. E é muito comum, né? A gente socorre, por vezes, aí aquelas denúncias via 181, que são reportadas à Polícia Militar. Às vezes ele tem 200 gramas, mas não tem denúncia via 181. A abordagem dele se deu ocasionalmente, a polícia não estava procurando droga, mas realizou aquela abordagem. Veja, é uma quantidade bem maior do que os 40 gramas, mas não necessariamente vai significar que ele seja traficante. E a baliza, os critérios, eles já são legais. Então, eu acho que o STF, nesse ponto, criou uma presunção, mas ele choveu no molhado. Ele criou uma regra que já existia, algo que a gente já fazia no dia a dia. Olha, Guilherme, eu agradeço muito, esse bate-papo foi ótimo, e assim, essa nossa troca aqui, né, de deixar esses esclarecimentos de que essa análise já era feita no dia a dia e que vai continuar sendo feita, foram muito importantes, e vamos aguardar de como ficarão essas outras lacunas, de como a gente vai lidar com esse fato de ser uma infração administrativa, de quais serão as consequências do descumprimento, por exemplo, né, porque se passa a ser uma infração administrativa, uma vez oferecida uma representação e essa representação não cumprida, né? Quais serão as consequências disso? Eu acho que assim foi uma decisão que, né, foi tomada, mas que deixou ainda muitos espaços para que a gente tenha muitas reflexões e muitas portas ainda abertas que vão nos causar assim, tipo, dificuldades até na atuação, né? Exato, e veja, né, a gente tem uma taxa muito baixa de desobstrução da justiça criminal. Os números mostram isso.
O que significa essa baixa taxa? Significa que entra mais do que sai processo na justiça criminal. E nesse contexto, veja, o STF entrega uma atribuição administrativa para o juiz, entrega uma atribuição administrativa para o membro do Ministério Público e diz, olha, agora, além de tudo que você já faz, você também vai cuidar de questões administrativas, você vai processar um cara que, no final, você não vai impor uma pena, você não vai condenar com os efeitos criminais aí decorrentes, e, enfim, parece que isso vai contra as estatísticas que o próprio CNJ, que eu digo que é órgão do judiciário, que o próprio CNJ estuda e tanto cuida para que os juízes mantenham o saneamento das suas respectivas varas e juizados, para não deixar as coisas saírem do caminho. De repente, ele se vê com essa atribuição administrativa somada às suas outras tantas competências. Ou seja, a gente ainda vai ter muito bate-papo sobre esse tema, né? Vai sim. E a gente só vai conseguir, são coisas que a gente nem consegue prever nesse momento. A gente está aqui, lançando algumas inquietações que a gente tem, mas que essas respostas, eu acho assim, nós vamos ter que ter um outro episódio daqui a alguns meses, Guilherme, para a gente ver assim, como que essa situação ficou, né? E assim, até eventualmente como que o CNJ regulamentou sobre isso, que a gente aguarda essa regulamentação, e ainda assim a gente não pode esquecer que ainda também está no Senado, proposta legislativa relacionada a essa temática. Ainda tem essa queda de braço aí do Poder Legislativo com o Judiciário, que eu acho que dá um outro podcast, né? Se você quiser, tem que chamar alguém aí do Constitucional para começar a discutir também essa questão do efeito reboot que deu essa decisão, porque no dia seguinte, quando o STF formou maioria, se não me engano, o STF formou maioria num dia, no outro dia, a PEC foi anunciada e me parece que foi votada, pelo menos no Senado, depois ia ser encaminhada para a Câmara, depois ela se aquietou ali, mas enfim, as coisas começaram a andar. Então começa essa queda de braço aí que talvez não seja nem saudável para a nossa democracia, nos deixa ainda mais preocupados com o andar da carruagem. Sugestão desde logo já anotada para a gente trazer para os julgados e comentados um constitucionalista agora para comentar sobre esse aspecto que você trouxe. Já adorei essa ideia, já vou até anotar aqui para a gente pensar nisso. Mas desde já, Guilherme, então, olha, quero te agradecer muito, foi um episódio muito legal. E assim, sabendo que já fica convidado para daqui a uns meses a gente continuar discutindo essa temática, porque essa decisão que a gente achava que vinha para dar uma acalmada, talvez, nesse tema, eu acho que ela reacendeu e vai trazer mais novas discussões. Então, assim, eu quero agradecer muito a sua participação aqui nos Julgados Comentados e espero vê-lo aqui em breve, não só com esse tema, mas com tantos outros que eu sei que você pode sempre contribuir aqui com a gente. Então, muito, muito obrigada mesmo por ter aceito estar aqui esses minutos conosco, Guilherme. Obrigado, eu quero agradecer pelo convite, fiquei muito feliz, muito contente de participar aqui. Sabe que eu sou um entusiasta do programa, acho ele super bacana. E quero agradecer você, quero agradecer o Gabriel aí também que está conosco aí na organização do evento aí, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, e vocês, olha, não esqueçam de nos seguir aqui no aplicativo de sua preferência e também nas nossas redes sociais. Não esqueçam que agora estamos no Instagram. Procurem pela gente por ESMP_PR ou acesse o nosso perfil na descrição aqui desse episódio. Além disso, gente, não esqueçam de mandar para a gente sugestões, temas, dúvidas ou comentários. Até o próximo Julgados e Comentados. Muito obrigada. Uma produção Ministério Público do Paraná.